noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, para nós possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo que Nossa Senhora também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Vamos continuar o estudo da Sagrada Escritura. Eu já estou com a minha Bíblia aqui. Se você tiver uma Bíblia de Jerusalém ou outra Bíblia católica, pode pegar se você quiser nos acompanhar. Gente, nós estamos estudando o Deuteronômio, já estamos caminhando para o final do Deuteronômio. Estamos já na reta final do Pentateuco, onde Moisés dá as últimas instruções para o povo, as leis de Deus, para que eles fossem felizes na terra que eles iam possuir. Moisés não iria entrar na terra, porque Deus já tinha falado para ele. Quem iria entrar com o povo era Josué. Então Moisés começa a dar as últimas instruções para o povo. Então nós já estamos praticamente na reta final do Deuteronômio, na reta final do Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia, o que os judeus chamavam de Torá, a lei de Moisés. Nós encerramos a aula passada falando do divórcio, que está aqui no capítulo 24. Então, hoje nós vamos continuar, tá? Eu terminei na aula passada falar a lei que Deus permitia o divórcio no Antigo Testamento, mas no Novo Jesus novamente fala que não separe o homem o que Deus uniu. Então nós vimos na aula passada. Hoje é na página 287 da Bíblia de Jerusalém, se alguém quiser me acompanhar. A partir do versículo 5 aí, ele começa a falar algumas coisas sobre para aquela época, né? Para os judeus. Então eu não vou passar, porque isso daí para nós não nos interessa, né? Ele fala aí de coisas aí sobre empréstimo, né? Do homem que vai para a guerra, né? Então essas coisas eu acho que nós podemos passar. Ele vai falar também da lepra, que naquela época a pessoa que tinha uma lepra era considerada impura, então não podia ficar no meio do povo, porque até também era uma doença contagiosa. Então nós já falamos um pouco sobre isso também, tá bom? Então nós podemos passar sobre isso daí, tá? Ele fala também que para não oprimir o pobre, tá? Para poder pagar o salário do pobre, né? Então isso aí tudo também nós já comentamos sobre isso, tá? Nós podemos passar, tá? Porque senão ele clamará ao Senhor contra ti e então haverá pecado. Então, né? Deus falando que não se deve oprimir o pobre, né, porque é pobre que você vai explorar, vamos dizer assim. Então, são coisas que nós aqui já comentamos aqui em outras vezes, podemos também passar, tá?
No versículo 16 aí, ele fala que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será executado por seu próprio crime. O que ele quer dizer? Que pecado de pai não passa para filho, pecado de filho também. Cada um responde diante de Deus, tá? Então, ninguém responde pelo pecado de ninguém, tá? Depois os profetas também vão falar mais ou menos sobre isso, ok? Ele fala também sobre o estrangeiro, o órfão, não é? A viúva, para que eles possam tenham dignidade, porque são pessoas mais frágeis, vamos dizer assim, o órfão, a viúva, o estrangeiro, não é? Então, nós já falamos também um pouco sobre isso. Aí Deus fala no versículo 18, recorda que fostes escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te resgatou. É por isso que eu te ordeno agir deste modo. Então, assim como Israel foi escravo no Egito, então Deus queria também que o povo tratasse com dignidade aqueles que eram escravos, não é? Aí ele fala aqui da colheita, não é? Que o Senhor teu Deus te abençoe em todo o trabalho de tuas mãos. Então, antigamente as pessoas que trabalhavam na roça, né, tinham muita fé em Deus, né, que Deus ia trazer uma boa colheita, ia mandar chuva. Então nós devemos resgatar essa fé que as pessoas de antigamente tinham, né, em Deus, né? Então, aquela pessoa mais pobre, isso aí é uma coisa que eu aprendi. O pobre, ele tem muita fé em Deus, mais do que o rico. Porque o rico, ele coloca muito a sua fé nos seus bens, naquilo que tem. Já o pobre, como ele não tem muita coisa, então ele acredita muito mais em Deus. Eu já tenho isso comigo. Eu já percebi que aquele que tem menos, né, ele tem muito mais fé em Deus do que aquele que... Não estou dizendo que o rico não tenha, não estou generalizando, mas geralmente o pobre ele demonstra mais a sua fé em Deus, porque como ele tem menos, ele perde menos. Então ele coloca toda a sua confiança em Deus, entendeu? E aqui ele fala uma coisa bonita, né? O Senhor teu Deus te abençoe em todo o trabalho de tuas mãos. Então a gente deve, todo o trabalho que a gente vai fazer, seja para Deus ou seja um trabalho cotidiano, a gente deve estar sempre se encomendando a Deus, não é? Fazendo as nossas orações para que tudo saia bem, né? Aqui ele fala, né, sobre os frutos, né, que quando eles Deus abençoasse, que eles repartissem, não é, com aquele que não tem, não é? Aqueles que tinham vinhas, né, eles tinham na época, Israel, o povo judeu tinha muita vinha, então Deus abençoava, né, esse povo, ok? Quando houver uma briga entre dois homens e vierem à justiça, eles serão julgados, absolvendo-se o inocente e condenando o culpado. Então, Deus bate muito nessa tecla, quer dizer, a gente deve procurar fazer a justiça. Quem é culpado deve pagar. Quem é inocente não deve ser culpado pelo... Né, vamos dizer assim, você não deve condenar o inocente e proteger o culpado. Aquele que errou deve pagar, não é? Independente se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco. Infelizmente hoje a gente sabe que tem privilégios, né? Quem tem dinheiro, né? Quem tem classe social. Então o pobre, né? Então ele costuma ser mais, vamos dizer assim, pagar mais do que aquele que tem dinheiro, né? O rico não fica na cadeia. Principalmente aqueles de colarinho branco, como diz o povo, né? Mas não deve ser assim. Todos devem pagar. Errou, todos devem pagar. É a justiça divina, né? Quando ele fala aqui no versículo 2 do capítulo 25 que o culpado merece açoite, porque ele tem... Quer dizer o quê? Não é que tem que bater, não é isso. É que ele tem que pagar pelo que ele fez, entendeu? O juiz fará... deitar-se, mandará açoitá-lo em sua presença. Aqui no caso, como estava ainda na época da escravidão, muitas vezes se usava também a violência. Mas hoje, claro que ninguém vai usar a violência para poder
bater no réu, nem nada disso, entendeu? Será açoitado 40 vezes. O número na Bíblia, gente, sempre simbólico, tá? Não amordaçarás, né? Aí são coisas aqui dos judeus aqui, né? O animal, né? O grão, aquela coisa toda. Então isso aí nós podemos passar. Depois, gente, vem a lei do levirato, que também era uma lei dos judeus também, para nós não tem nada a ver. O que era a lei do levirato? Quando um homem casava com uma mulher e ele morria sem filhos, né? Por exemplo, um homem casou com uma mulher e eles não tiveram filhos, ela pode casar com o irmão dele, poderia, né, casar com o irmão dele para dar uma descendência ao irmão que morreu e botava até o nome do irmão que morreu no filho, entendeu? Muita gente faz isso também hoje. Claro, não estou falando que casa com o irmão, não é isso. Bota o nome do filho, né, do pai que morreu, no caso, né? Ou mesmo, né, quando o pai ainda está vivo, né, acontece muito hoje. Mas aqui especificamente, a mulher, quando casava com o homem morria sem ter filhos, né, o irmão podia casar com a cunhada, entre aspas, né, se ele fosse solteiro, e o primeiro filho daria o nome do irmão que morreu. E essa é a lei do levirato, ok? Está aí no capítulo 25, versículos de 5 até o versículo 10, tá bom? E fala aí que os anciãos da cidade o convocarão e conversarão com ele, tá? Com ele quem? Com o homem que vai assumir essa cunhada, vamos dizer assim. Claro, gente, que essas coisas aqui para os judeus, né? Hoje nem pensar, ninguém é obrigado a casar com ninguém, né? O casamento hoje é muito mais sério, tá? Quando um homem estiver brigando, um homem contra seu irmão, e a mulher de um deles se aproxima para livrar o marido dos socos do outro, e estende a mão agarrando pelas partes vergonhosas, cortarás a mão da mulher, que teu olho não tenha piedade. Isso aí, gente, são coisas, né? Vamos dizer, lá no Antigo Testamento que a gente deve trazer para a nossa vida de hoje. Claro que são coisas absurdas para nós hoje, por isso que o Antigo Testamento tem que ser lido com cuidado, com cautela, porque, né, para nós hoje, claro que isso não vale mais, né? Aí no capítulo 13 também, fala também para aquela época também, não terás da tua bolsa 2 tipos de peso, podemos passar, tá? Não terás 2 medidas, um grande e outro pequeno. Versículo 15, terás um peso íntegro e justo, medida íntegra e justa, para que os teus dias se prolonguem sobre o solo que o Senhor teu Deus te dará. É aquilo que eu já expliquei, né? Quer dizer, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Fazer a justiça, né? Não puxar nem para um lado nem para o outro. Entendeu? Porque o Senhor teu Deus abomina a todos que praticam essas coisas, o que é injustiça, né? Todos os que cometem injustiça. Olha aí, então, Deus, gente, por isso que vai haver o juízo final. Quando a gente for estudar escatologia, eu vou explicar melhor sobre isso. O juízo final é para isso. Deus vai fazer toda a justiça que não foi feita aqui nesse mundo. Deus, gente, ele é muito misericordioso, mas ele também é justo, está aqui. Deus abomina a injustiça. Então, Deus fará toda a justiça, tá? Lembra-te do que Amaleque fez no caminho quando saíste do Egito. Ele veio ao teu encontro no caminho quando estavas cansado e extenuado, e pela tua retaguarda, sem temer a Deus, atacou a todos os desfalecidos que iam atrás. Quando o Senhor teu Deus te der sossego de todos os inimigos que te cercam, na terra que o Senhor teu Deus te dará, para que possuas como herança, deverás apagar a memória de Amaleque do céu. Não te esqueças. Então aqui, aquelas guerras de Israel com os pagãos. Então Deus falando, como Deus combatia por Israel, guerreava por Israel,
Então, Deus falar, né? Deus tinha que eliminar os inimigos, né? Era a cultura da época, tá? Já explicamos mais ou menos um pouco sobre isso. No capítulo 26, ele vai falar das primícias, né? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará como herança, em que habitares, tomarás as primícias de todos os frutos e recolhereis do solo que o Senhor teu Deus te dará, e colocando num cesto, irás a um lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido para ir habitar o teu nome. Virás ao sacerdote em função naqueles dias e lhe dirás: declaro hoje ao Senhor meu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos nossos pais que nos daria. Então, como Israel já estava quase chegando na terra prometida, então Moisés já está falando para o povo que Deus vai dar para eles as primícias daquela terra. E eles vão, né, agradecer e vão falar para, né, vão trazer aquelas primícias, né, para o sacerdote que representava o povo, né? O sacerdote receberá o cesto, declarará diante do altar do Senhor teu Deus, e tomando a palavra, dirá diante do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma grande nação, forte e numerosa. Então aqui está contando a história de Israel, que estava lá no Egito escravo, que Deus tirou o povo de lá, não é? Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura servidão, escravidão, né? Gritamos então ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa miséria, nosso sofrimento e a nossa opressão. Olha aí, então, gente, quando a gente estiver com problemas, né, Deus está ouvindo, Deus está conosco. Israel somos nós, é a igreja, somos nós. Tanto a igreja, corpo de Cristo, como nós somos membros. Então Deus nunca nos abandona. Então isso, né, a palavra de Deus sempre coloca essa esperança que a gente busque a Deus nos momentos de dificuldade, como Israel sempre tinha fé que Deus ia libertar eles da escravidão. A nossa escravidão hoje é a escravidão do pecado, do mal, de tudo aquilo que nos escraviza, do poder, do ter, do ser. Não é? Então a gente tem muitas escravidões hoje, mas se a gente tiver fé em Deus, Deus vai nos libertar de todos os males. Olha que bonito. De toda miséria, sofrimento e opressão. Olha aí. Então, se você estiver sofrendo, né, estiver até mesmo oprimido pelo mal, pelo demônio, busque a Deus. Busque a Deus, que com certeza Deus vai te ouvir. Tá? E o Senhor nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios. E nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra que mana leite e mel. E agora eis que trago as primícias dos frutos do solo que tu me destes, ó Senhor. E a depositarás diante do Senhor teu Deus, e te prostrarás diante do Senhor teu Deus. Alegrar-se-ás então por todas as coisas boas que o Senhor teu Deus te deu. Olha só, tá vendo? Te deu a ti e a tua casa, e juntamente contigo o levita e o estrangeiro que reside no teu meio. Então, gente, aqui a palavra de Deus está nos ensinando uma coisa. A gente tem que ser agradecido por tudo que Deus nos deu. A gente gosta muito de pedir, não é nada errado pedir. Jesus falou: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir. Não é errado pedir. Mas muitas vezes a gente pede e esquece de agradecer. Né? Mais do que pedir, outra coisa, quando você pede, não quer dizer que Deus vai te dar na hora que você quer. Quando você pede, Deus pode falar sim, não ou espere. Tá? Muita gente fica com raiva de Deus por causa disso. Acha que Deus tem que atender naquela hora. Não. Entendeu? Mas podemos pedir, não é errado pedir. Agora, muito mais do que pedir, a gente deve agradecer. Né? Em vez de a gente ficar reclamando naquela murmuração, doida, Deus não gosta disso. Deus gosta que a gente seja agradecido. Né? Primeiro pelo dom da vida, por estar vivo. Hoje eu estou vivo. Quantos, né, hoje já partiram para a eternidade? Então, seja agradecido pelo dom da vida que Deus te deu. Você, né, ser uma pessoa perfeita, quando tem muitos aí nos hospitais. Não é? Eu penso muito nisso, gente.
né? Eu penso muito nisso, eu sou muito agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele me deu. Né? Uma casa para me morar, uma cama para me dormir, eu tenho olhos perfeitos, boca perfeita, mãos, pés, né? Um corpo perfeito. Né? Então, nós temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá de graça. Né? E muitas vezes a gente não agradece. Então aqui a palavra de Deus fala uma coisa bonita. Alegrar-se, então, por todas as coisas boas que o Senhor teu Deus te deu a ti e a tua casa. Olha aí, tá vendo? Então que você possa ser uma família agradecida a Deus. Né? Uma família que reza unida permanece unida. Então que a gente possa ter essa graça, né, de sempre buscar a Deus. Verdade? E agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele fez por nós. Né? Quantas coisas erradas a gente já fez na vida que Deus já podia ter até nos levado. Né? Quantas vezes Deus já nos livrou de tantos males, de tantos perigos, e a gente não agradece. Não é verdade? E aí ele vai falar da questão do dízimo, que também eu já falei aqui várias vezes. Né? O dízimo aqui não era só dinheiro, não. Era tudo aquilo que eles tinham, eles ofereciam a Deus. Tá? Então aqui ele fala, né? No ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita, tiveres dado ao sacerdote, né? No caso ao levita, né? Então, que fiquem saciados em tuas cidades, tu dirás diante do Senhor teu Deus, né? Tirei de minha casa que estava consagrado e dei ao sacerdote, ou seja, ao levita, né? Conforme o mandamento que me ordenaste. Não transgredi nem me esqueci dos teus mandamentos. De nada comi durante o meu luto, e estando tu impuro, dele nada tirarei. Quando ele fala aqui de mandamento, gente, é porque os judeus, eles não consideravam só os 10 mandamentos, eles consideravam toda a lei que Deus deu a Moisés como mandamento. Por isso que muitos cristãos de outras religiões interpretam isso aqui como se o dízimo fosse um mandamento, mas não é. Os mandamentos são aqueles 10 lá que Deus mandou colocar na pedra, e lá não fala de dízimo. Né? Aqui era uma lei, né? Uma das leis de Moisés para o povo judeu que ia entrar naquela terra. Então, quando ele fala aqui de mandamento, ele fala por quê? Porque os judeus consideravam toda a lei de Moisés um mandamento, eles tinham que seguir. Os judeus seguiam 200 e poucos mandamentos, não é só os 10. Os 10 eram o principal, mas eles também tinham que seguir todas aquelas leis de Moisés que para eles era mandamento. Só que nós cristãos não. Né? Os 10 mandamentos ainda continuam, mas a lei de Moisés, né, algumas para nós hoje já não tem mais serventia, algumas sim, algumas têm. O dízimo, por exemplo, para a Igreja Católica, ela já falou. Não é nada contra o dízimo, mas não é um mandamento. Você não está pecando se você não der o seu dízimo. A igreja aconselha que você seja dizimista. Entendeu? Deus é a prova que você seja dizimista, mas não quer dizer que seja um mandamento. Tá? E que Deus vai abençoar só aquele que dá dízimo, e aquele que não dá, Deus não vai abençoar, não. A bênção de Deus é gratuita. Está bem claro lá no Novo Testamento. Dai de graça o que de graça recebeste, ou seja, a bênção. Então a bênção de Deus ela não está condicionada a dinheiro. Não é? Então temos que entender o que a palavra de Deus quer dizer aqui. Então eu já falei que várias vezes, o Antigo Testamento, ele fala várias vezes sobre dízimo, não só dinheiro, mas Israel oferecia a Deus dinheiro e também a colheita, tudo aquilo que eles eram abençoados, eles ofereciam para Deus uma parte, também o dinheiro. Né? Então, eu já expliquei sobre isso. Tá? No Novo Testamento, Jesus não usa, não quer dizer que Jesus seja contra o dízimo, mas Jesus nunca colocou como norma o dízimo, mas Jesus, vamos dizer assim, ele aprova aquela pessoa que é dizimista, Já expliquei sobre isso aqui, gente? Sobre dízimo, oferta, o significado, para que serve. Então nós já falamos aí, tá bom? Então, podemos passar sobre a questão do dízimo aí, tá? Obedecer, isso aqui é importante, ó. Obedecei à voz do Senhor teu Deus
e agir conforme tudo o que o ordenastes. Inclina-te da tua morada santa do céu e abençoa o teu povo Israel. Tá vendo, gente? Que bonito. Como também o solo que nos destes, conforme juraste aos nossos pais, uma terra onde mana leite e mel. Olha só que oração bonita, tá vendo? Então a gente tem que aprender com esses homens do Antigo Testamento, né? Com o povo que, apesar de todas as fraquezas humanas, eles tinham uma fé muito grande em Deus. Olha que oração bonita. Inclina-te da tua morada santa do céu e abençoa o teu povo Israel, como também o solo que nos deste, conforme juraste aos nossos pais, uma terra onde mana leite e mel. Então a gente deve agradecer a Deus até mesmo pelo solo onde a gente pisa, não é? Por tudo, gente. A gente deve agradecer e louvar a Deus por tudo. Pelo sol, pela lua, pelas estrelas, né? Por tudo. A gente deve louvar e agradecer a Deus sempre. O louvor a Deus tem que ser uma coisa constante do cristão, né? Tem vários salmos que falam isso. Te louvo, te bendigo, primeiro por aquilo que Ele é, né? Por Deus ser, né, o nosso Criador, o nosso Salvador, e depois por tudo aquilo que Ele nos deu, essa maravilha de mundo, né? Tem gente que fala que o mundo é mau, que o mundo é ruim, o mundo é feio. Não, o mundo é maravilhoso. Foi Deus quem fez. E Ele disse lá no Gênesis, o mundo é bom. O que estragou foi o pecado original, mas o mundo é maravilhoso. Vou chamar a coisa que Deus fez de feio? Não. Tudo que Deus é perfeito. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Entendeu? Então gente, aí no finalzinho aí do capítulo 26, olha que coisa bonita. Israel, povo do Senhor. Olha aí, tá vendo como é que Deus amava Israel? Como ama cada um de nós. Hoje o Senhor teu Deus te ordena cumprir esses estatutos e normas, ou seja, os mandamentos, as leis. Cuidarás de pôr em prática com todo o seu coração e com toda a tua alma. Então, gente, os mandamentos de Deus é para pôr em prática, não é para ficar lá na pedra ou no papel, né, só para ouvir, não, é para praticar. Hoje fizeste o Senhor declarar que Ele seria o teu Deus e que tu andarias em seus caminhos. Então, para nós também Então, para Deus nos abençoar, a gente tem que andar nos caminhos do Senhor, observando os seus estatutos, seus mandamentos, suas normas, e obedecendo a sua voz. Então, para Deus nos abençoar, tem que seguir os mandamentos e tem que obedecer a lei de Deus. Então, se o nosso país, se a nossa cidade não está indo bem, é porque não está obedecendo a lei de Deus. Então, por isso que a gente tem que rezar muito para que todos aqueles que comandam o nosso povo, né, os políticos, né, e principalmente, né, o povo de uma forma geral, sejam tementes a Deus. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Né? Então vamos rezar, pedir a Deus que o nosso país, que o nosso mundo de forma geral obedeça a lei de Deus, porque quando não obedece a lei de Deus, aí vem as consequências. Nós sabemos quais são. E hoje o Senhor te fez declarar que tu serias o seu povo próprio, conforme te falou, e que observarias todos os seus mandamentos, que Ele te faria superior em honra, fama e glória a todas as nações que Ele fez. E tu serias um povo consagrado ao Senhor teu Deus, conforme Ele te falou. Então, gente, Israel é um povo escolhido, um povo consagrado a Deus. É uma pena, né, que esse povo depois virou as costas para Deus muitas vezes, inclusive, né, quando veio o seu filho, né, veio Jesus. Deus mandou seu filho, mas o povo de cabeça dura não acolheu. Né, mas Israel continua sendo o povo de Deus. Inclusive, São Paulo diz lá no capítulo 11 da carta aos Romanos, 9, 10, 11 ali mais ou menos, que os judeus vão se converter, olharão para aquele que transpassaram, né, e eles vão ver a burrada que eles fizeram ao não aceitarem, né, o Filho de Deus, o Messias. E antes de Jesus voltar, eles vão reconhecer Jesus como Messias, né, porque a salvação é só em Cristo Jesus, não tem outra salvação. Tá? Só que Israel hoje, gente, somos nós. É a igreja.
Somos nós cristãos. Então isso aqui para nós também somos povo de Deus, a família de Deus, então que a gente possa andar também nos caminhos do Senhor. Então nós continuemos firmes, né, com todas as tribulações, tudo aquilo que nós passamos, né, mas Deus está conosco, desde que nós, né, seguirmos a sua voz e pratiquemos os seus mandamentos. Tá? Então os mandamentos não são só para os judeus, não é só para aquela época não. Os mandamentos valem a nossa moral, como a gente deve agir. Né? Tanto que o catecismo da igreja, a terceira parte do catecismo, é tudo sobre os mandamentos. Tá? Inclusive, quando você infringe um dos 10 mandamentos, a igreja ensina que é um pecado mortal, que você precisa, inclusive, se confessar com o sacerdote. Quando você não cumpre um dos 10 mandamentos, você deve buscar um padre para poder se confessar, principalmente para comungar. Ninguém pode comungar estando em pecado mortal. E a base da moral e do pecado é os 10 mandamentos. Então a gente deve estar sempre examinando os 10 mandamentos e não pecar contra os 10 mandamentos. Entendeu? Aí no capítulo 27, ele começa a colocar mais leis para o povo, tá? Porque já estamos aí no final do capítulo, já na reta final, então algumas leis aí que Deus vai começar a falar para Moisés, para colocar para o povo. Moisés e os anciãos de Israel ordenaram então ao povo: observai todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Está vendo como é que Deus sempre bate nessa tecla? Gente, e a gente precisa falar isso hoje para os nossos filhos, para os nossos netos, sobrinhos, na catequese, não é? A gente tem que colocar isso para o povo, gente. Ninguém é feliz se não obedecer a lei de Deus, os mandamentos. Por quê? Porque lá fora as pessoas não querem saber disso, não. Hoje isso aqui virou chacota, os mandamentos da lei de Deus hoje virou chacota. Eu vi essa semana na internet, você hoje não pode expressar a sua fé, o cristianismo, publicamente. Você não pode ser um seguidor de Jesus. Você hoje é convidado a não falar dessas coisas. Vai falar lá, vai falar aí pro povão aí, nas mídias, nas redes sociais, sobre seguir a lei de Deus. O Papa falou outro dia aí sobre a questão da prática homossexual, já começaram a falar do Papa. Entendeu? O Papa não disse nada do que aquilo que a gente já não saiba. Entendeu? A prática homossexual é pecado, está na Bíblia. Entendeu? Deus fez o sexo para o homem e para a mulher. Ninguém vai procriar, gente. Homem com homem, mulher com mulher não vai procriar. Entendeu? Então quer dizer, aí acabou a vida. Entendeu? Porque quem vai habitar o céu são as pessoas que nascem aqui. Entendeu? Então, realmente, por isso que hoje, ser cristão hoje, é complicado, mas a gente não tem que temer. Vamos em frente, porque Deus está conosco, Ele já falou aqui. No dia em que atravessares o Jordão, para entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, né, erigirás grandes pedras, e aqui está falando, gente, para praticar o culto, né, o altar, tá? E sobre ela escreverás todas as palavras da lei. Quando atravessares para entrar na terra que o Senhor teu Deus te dará, terra onde mana leite e mel, conforme que te falou o Deus de teus pais. Então, ele está falando aqui, né, que eles vão fazer um altar e ali vão escrever o quê? A lei de Moisés, para que eles não esqueçam que tem que cumprir os mandamentos. Após ter atravessado o Jordão, erigireis essas pedras conforme hoje vos ordeno sobre o monte Ebal, e as cairás, e ela edificarás um altar para o Senhor teu Deus, um altar de pedra, não trabalharás por ferro, e com pedras brutas irás edificar um altar ao Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Então, os sacrifícios, né, que os judeus ofereciam a Deus no Antigo Testamento, que para nós hoje é a Santa Missa. Nós já falamos sobre isso.
Oferecerás ali sacrifícios de comunhão e comerás, alegrando-se diante do Senhor teu Deus. Sob essas pedras escreverás todas as palavras da lei, gravando-as bem. Então, interessante isso. Sacrifício de comunhão e comerás diante do Senhor teu Deus. Está vendo? Eucaristia. Já é uma prefiguração do nosso culto que nós prestamos a Deus. A Eucaristia, que nós também chamamos de comunhão. Quando a gente vai comungar, a gente fala, né? Vamos comungar o corpo e sangue de Cristo. Igual aqui está na palavra de Deus. Né? Interessante. Diante do altar do Senhor, depois de ouvir a lei. O que é a lei? A palavra. A lei aqui que ele está falando é a palavra de Deus, que também nós fazemos na missa. Antes de comungar o corpo de Cristo, a gente ouve a lei, ou seja, os mandamentos, a palavra de Deus que está nas leituras da Sagrada Escritura. Então, a missa é o quê? Ouvir a palavra de Deus, a liturgia, a homilia, tá, gente? A liturgia da palavra não é só ouvir a palavra de Deus, tem a homilia também, que é outra coisa importante que muita gente não dá importância, porque ali o padre explica as leituras, tá? E fica a gente conversando, tá? Tem um monte de gente conversando na hora da homilia. Na hora da homilia não é para ninguém ficar conversando, é para você ouvir a palavra de Deus, entendeu? E depois você vai se preparar para a segunda parte, que é a comunhão, entendeu? A seguir, Moisés e os sacerdotes levitas falarão a todo Israel. Fique em silêncio e ouve, ó Israel. Hoje, olha só, hein? Acabei de falar, eu nem tinha lido ainda. Fica em silêncio e ouve, ó Israel. Olha aí, para nós hoje. Na hora da homilia, fica em silêncio e ouve, igreja. Israel hoje é a igreja. Então, gente, na hora da homilia, fica em silêncio e ouve o que o Senhor tem para te falar. Ouve, ó Israel. Hoje te tornaste o povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à luz do Senhor teu Deus e porás em prática os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. É justamente isso que a maioria dos nossos padres, não é isso que eles pedem para a gente? Para a gente, né, ser bons cristãos, não é? Cumprirmos a lei de Deus. Todos os sacerdotes, graças a Deus, a maioria deles falam a mesma coisa para nós. Eu, por exemplo, vou à missa, né? Graças a Deus nós temos muito bons sacerdotes. Pena que muita gente não dá valor, né? Prefere ficar falando mal do padre A, do padre B. É uma coisa que me incomoda muito, gente. Ficar falando mal de padre. Agora está com essa moda agora. Católicos ficarem falando mal do padre. Entendeu? Gente, você não deve ir à missa por causa do padre. Você deve ir à missa por causa de Jesus. Ouça a palavra. Não importa se o padre é bonito, se o padre é feio, é gordo ou magro. Não importa se ele está fazendo a missa direito. É isso que eu estou preocupado. E graças a Deus nós temos padres maravilhosos. Entendeu? Graças a Deus. Que explicam a doutrina, que falam. Entendeu? Então as pessoas ficam preocupadas, né? Se o padre A, o padre B, o padre C, né? Porque o padre A foi embora, né? Se o padre A foi embora, vai vir um padre B. E o que tem? Entendeu, gente? O mais importante para nós é a mensagem, não é o padre. Entendeu? O padre é só um instrumento, gente. Vamos entender isso. Pelo amor de Deus. Tem gente que se preocupa muito com coisas secundárias. Entendeu? Achei muito interessante. Fique em silêncio e ouve, Israel. Tá? Hoje se tornaste o povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e porás em prática os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Então, só para a gente encerrar esse capítulo de hoje, no capítulo 27, e naquele dia Moisés deu a seguinte ordem ao povo: eis os que se prostrarão sobre o monte Garizim para abençoar o povo, quando tiveres atravessado o Jordão. Não é? E aqui ele começa a citar as tribos de Israel, os filhos de Jacó. Então aqui ele cita,
não é? Simeão, Levi, Judá, Isacar, José, Benjamim, não é? Esses são quem? Esses são os que faziam parte da tribo de Israel, não é? Os filhos de Jacó, entendeu? Agora ele fala aqui, no versículo 14, ele fala que os levitas tomarão a palavra e em alta voz dirão a todos os homens de Israel. Os levitas, gente, eram os sacerdotes que representavam o povo. Maldito seja o homem que faz ídolo esculpido ou fundido, abominação para o Senhor, obra de artesão, e põe em um lugar secreto, e todo o povo dirá amém. Então, gente, olha que interessante aqui. Maldito seja o homem ou a mulher que faz um ídolo esculpido ou fundido. Olha aí, tá vendo o que Deus proibiu? Como é que aqui a palavra de Deus está falando corretamente a palavra? Um ídolo, ou seja, um falso Deus. Então, você não pode realmente ter na sua casa um ídolo, um falso Deus. Tá? Você pode ter o Deus verdadeiro, uma imagem de Jesus, não é? De Nossa Senhora, que não é um Deus, é simplesmente uma criatura. Não é? Agora, você não pode ter ídolos, não é? Seja ele qual for. Tá? Maldito seja aquele que desonra seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá amém, porque é um mandamento. Não é? Nós já vimos lá no livro do Êxodo a honrar pai e mãe. Maldito seja aquele que desloca a fronteira do seu vizinho, ou seja, aquele que invade, né, a terra do vizinho, esse povo aí que fica invadindo terra do outro, essas coisas todas. Maldito seja aquele que extravia um cego do caminho. Olha aí, tá vendo? Porque o cego é uma pessoa frágil, não é? Vamos dizer assim. Uma pessoa que precisa das pessoas. Então, que ninguém faça mal, né? Maldito seja aquele que perverte o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Já expliquei por quê. Que eram pessoas mais frágeis, né, que o Senhor protegia, não é? Maldito seja aquele que se deita com a mulher do seu pai, pois retira dela o pano do manto do seu pai. Então, gente, também já falamos sobre isso, né? A questão de incesto, né? De parente. Hoje ninguém precisa casar com parente, porque já tem muita mulher no mundo e muito homem no mundo, né? Maldito seja aquele que se deita com um animal. Olha aí, é abominação. Tá vendo? Então esse povo aí que fica fazendo orgia, sexo com animal, é pecado. Ah, isso aí não acontece. Não acontece? Eu já vi. Né? Eu já vi já. Né? Infelizmente tem sim. Mulheres tendo relação com cavalo, com cachorro, homens com galinha. Então isso é abominação, pecado grave. Entendeu? Maldito seja aquele que se deita com a sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe. É questão de incesto, já falamos, né? Maldito seja aquele que se deita com sua sogra, também já falei. Maldito seja aquele que fere o seu próximo às escondidas. Olha aí, aquele que vingança, né? Que arma, né? Faz maldade, esse tipo de coisa. Maldito seja aquele que aceita suborno para matar uma pessoa inocente. Olha aí, tá vendo? Isso aí, gente. A gente sabe que existe muito hoje esse negócio de suborno, né? Principalmente lá na classe política. E um dia a justiça divina vai tratar disso. E maldito seja aquele que não mantém as palavras da lei, não as pondo em prática. E todo o povo dirá amém. Então, gente, são coisas aqui pesadas, fortes, mas que essas coisas aqui valem para nós hoje. Né? A nossa moral hoje também diz a mesma coisa. Né? A gente buscar viver de acordo com a vontade de Deus e não praticar essas coisas absurdas que existiam naquela época e existem até hoje. As pessoas acham que só existia nessa época. Não. Hoje, infelizmente, também existe. Ok? Então, gente, nós paramos aí no capítulo 27. Na próxima aula, nós vamos para o capítulo 28, onde ele começa a falar das bênçãos e também das maldições. Então eu quero deixar para a próxima aula para poder
explicar bem essa questão, porque isso aqui vale para nós hoje, é muito importante. Deus coloca para o povo a bênção e a maldição e fala, escolhe. Né? Ou você escolhe Deus e a bênção, ou você, né, vai contra Deus e você vai trazer a maldição para a sua vida. Tá bom? Então na próxima aula, se Deus quiser, a gente vai poder ver essa parte. Amém? Peço a vocês, continuem se inscrevendo no nosso canal, compartilhe, a gente precisa aí da ajuda de vocês, tá bom? Comente aí nos nossos vídeos que a gente está aí para poder ajudar você, amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Que Deus abençoe a todos, até a próxima, se Deus quiser.